Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 3 do mês de fevereiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 2 do mês de Adar 1, do ano 5782. É o nosso calendário judaico. Chegamos a 150 dias do nosso calendário judaico. E estamos aqui em uma lição a cada dia com o nosso Rabino Hafetz Haim sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. E dentro desse aspecto, uma lição a cada dia, o nosso Rabino traz para nós lições diárias para que nós possamos realmente termos um estilo diferente para falar, se expressar, porque Deus concedeu ao ser humano o poder da fala, mas também deu ao ser humano a arte do silêncio. Por isso, Shemirat Halashon, que é guardar a língua, é dentro desse aspecto de guardar a língua para as coisas negativas, o Lashon Hará, né? A fofoca, a maledicência, palavras negativas e coisas semelhantes a estas, que realmente estejam palavras que estejam aí recheadas, né, de ciúmes, inveja, palavras negativas, bem como também onde temos aí movido pela raiva ou pelo ódio. Então, Shemirat Halashon é guardar a língua dessas coisas. E aquilo que é bom, que edifica, aquilo que é saudável, é para ser dito e vivido. Por isso, vamos à lição que o nosso Rav Hafetz Haim tem para nós no dia de hoje, com o título 2 fracassos. Vamos ver o que ele nos ensina? Então, o nosso rabino, ele começa com Provérbios, capítulo 24, versos 32 e 33, que diz assim: Passei pelo campo de um homem preguiçoso e pelo vinhedo de um homem intolerante. E veja, tinham ficado repletos de espinhos, o mato tinha coberto tudo, e a cerca de pedras tinha sido destruída. Eu percebi isso e pensei bem, olhei e tirei uma lição. Então, o nosso Rabino Hafetz Haim traz para nós Provérbios. E o que significa tudo isso que nós acabamos de ler? Então, o nosso Rabino explica da seguinte forma: esses versículos descrevem dois indivíduos que seguiram caminhos divergentes. Os dois, infelizmente, acabaram no fracasso. Eu pensei, melhor dizendo, diz o sábio Salomão, né? Eu passei pelo campo de um homem preguiçoso. Um homem cuja preguiça fez com que ele negligenciasse o estudo da Torá, ou que esquecesse o que já tinha aprendido. Então, nesse primeiro aspecto aqui, de ter passado pelo campo de um homem preguiçoso, ele já nos traz a lição sobre o estudo da Torá, que este homem negligenciou, bem como também, né, o caminho da preguiça trouxe para ele a forma de esquecer também o que já tinha aprendido. Nós não podemos esquecer que a palavra divina, ela traz para nós, primeiramente, uma lição espiritual, e ao relacionarmos com a nossa vida secular, é onde nós temos o aprendizado daquilo que nós precisamos fazer de forma correta, adequada, bem como aquilo que nós precisamos corrigir e bem como aquilo que nós não devemos fazer. Então, o campo do homem preguiçoso significa exatamente a preguiça no sentido de negligenciar o estudo da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós temos as porções semanais e diariamente temos as leituras diárias para o estudo da Torá.
Então, dessa forma, nós diariamente estudamos a Torá e vamos aprendendo as suas ricas lições. O que nós não podemos fazer, semelhante a este homem preguiçoso, é exatamente através da preguiça negligenciar o estudo da Torá e também esquecer o que já foi aprendido. Então, dentro desse aspecto, essa é a primeira lição. Depois, o proprietário do vinhedo, que era um homem intolerante. Qual é a lição que nós temos aqui? O homem intolerante é um homem tolo que não tomava cuidado para preservar os mandamentos divinos, que tinha cumprido mediante muito tempo e também através de muito esforço. Ou seja, o homem intolerante, ele realmente não tomou os devidos cuidados, ele não teve a precaução, o zelo de poder realmente tomar cuidado para não aplicar, né, os mandamentos. Dessa forma, ele simplesmente não preservou os mandamentos divinos. Ele simplesmente deixou de fazer. E ao deixar de fazer aquilo que ele já estava fazendo há muito tempo, com muito esforço, ele simplesmente não valorizou. E então ele deu as costas realmente para os mandamentos divinos. Então, dentro disso daí, a lição para nós que vem na continuidade, o primeiro homem, ou seja, o homem preguiçoso, em vez de plantar sementes de realizações espirituais, ele permitiu que o seu campo ficasse repleto de espinhos. Os espinhos, quais são eles? São os espinhos das conversas triviais. São as conversas, né, do lachon hará, da fofoca, da maledicência, da animosidade, né? Palavras negativas, sentar-se na roda dos escarnecedores, né? Aqueles que não têm compromisso com a verdade. Então, dessa forma, o primeiro homem, o homem preguiçoso, ele não está nem aí. Ele começou e participou ativamente, né, das más conversações que vão corrompendo todo e qualquer bom costume, boa ética, boa moral, né, e assim sucessivamente. Então, ele permitiu, através da sua preguiça, ele permitiu que o seu campo ficasse repleto de espinhos, os espinhos das conversas triviais e das atividades infrutíferas, né? Ou seja, atos que não dão bons frutos. São atos negativos, atos que realmente trazem para a própria pessoa, né, o sentimento de tristeza, fracasso, reprovação de si mesmo e etc. e tal. Então, são as atividades infrutíferas, né? Quanto ao segundo homem, o segundo homem é aquele homem intolerante do vinhedo. Então, o que nos fala aqui? As palavras sagradas do estudo da Torá e das orações que tinha pronunciado com fervor e emoção até então, que poderiam inclusive ter subido aos céus, né? Essas preces fervorosas, como uma canção de elogio a Deus, tinham ficado irreconhecíveis, ou seja, o mato as tinha coberto. O mato da impureza espiritual gerada pelas palavras maldosas. Então, o segundo homem, que é o homem intolerante, onde no seu campo realmente o mato cobriu tudo, então significa exatamente isso, que as suas orações fervorosas até então, as suas orações, as suas preces com emoção, com aquele amor ardente por Deus, né? O mato veio e cobriu, ou seja, ele simplesmente permitiu com que as impurezas espirituais que são geradas por palavras maldosas, ele deu ouvidos e também começou a semear palavras maldosas, fofoca, maledicência, falar mal dos outros, falar maldosamente dos outros, fez então com que isso encobrisse as suas preces que anteriormente
eram feitas com muito amor, com muito zelo, com muita dedicação, com muito fervor, um amor ardente por Deus, né? Então, assim fez com que as coisas caíssem por terra. E quando nos fala e a cerca de pedras tinham sido destruídas, né? Aqui representa exatamente a cerca da Torá, que é o limite. Ou seja, a Torá, ela mostra para nós o limite, o perigo de nós ultrapassarmos a cerca da Torá, que significa o quê? O cumprimento da vontade divina. Então a cerca de pedras tinham sido destruídas, ou seja, ele simplesmente derrubou as cercas e não fez mais distinção da Torá e com as coisas mundanas e profanas. E ele simplesmente se entregou às coisas profanas, principalmente Lashon Hará, a fofoca, a maledicência, palavras negativas recheadas de inveja, ciúmes, raiva e ódio. Então, dessa forma, nós temos aqui a lição de Provérbios, capítulo 24, versos 32 e 33. Ou seja, dois fracassos, dois exemplos de fracassos que nós não podemos permitir que chegue até nós. Por isso, nesta lição, realmente venha fazer com que a cerca da Torá esteja em tua volta, para que o teu campo não venha a ser destruído pela negligência, pela preguiça, pela maldade das palavras vãs, negativas, recheadas de malícias e maldades. Por isso, a lição de hoje, os dois fracassos, cerca muito bem a vida do ser humano, que nós possamos realmente aprender estas ricas lições, o que não fazer e aquilo que devemos fazer continuamente com um amor ardente por Deus. Por isso, seja forte, seja luz, seja aquele que verdadeiramente ama de forma ardente, né, a Deus e a sua palavra. Até amanhã. Shalom, shalom.